Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Matheus Kern e esse é o CPC, o curso Piano Clássico. Um canal dedicado a você que quer aprender a tocar piano ou a você que já toca, mas quer continuar se desenvolvendo, né? Porque, felizmente, o piano é um aprendizado que nos acompanha a vida toda, né? Mas esse vídeo, na verdade, é especificamente para você mesmo que nunca tocou piano, mas que sempre quis começar e não sabe por onde começar. Então nesse vídeo eu vou te apresentar três passos muito importantes. Se você seguir à risca, eu garanto que você vai conseguir ter um início de estudo, né, muito bem sucedido. Porque olha só, vocês conhecem aquela história da física, né, da tal da inércia, né? Normalmente o exemplo que se dá é do carro, né? Quando você quer empurrar um carro e o carro tá parado, é muito difícil você movimentar o carro, né? Quem tem carro velho aí, já teve que empurrar carro, sabe do que eu tô falando. Mas a partir do momento que você empurra, que ele começa a andar, é mais fácil que ele continue em movimento, né? Esse é normalmente o exemplo que a gente escuta. E isso é com quase tudo na vida, né? O começo é a parte mais difícil. Você começar é difícil, mas depois que você começa, a tendência, enfim, é que você só avance, né? Continuar é muito mais fácil, beleza? Então vamos nós aqui para o primeiro passo. A primeira coisa que você tem que fazer, me desculpem se isso soar muito óbvio, mas é adquirir um instrumento. Pode parecer, né? Pode parecer uma coisa muito óbvia. Já aconteceu vários momentos que pessoas entrassem em contato comigo procurando por aulas de piano. E no meio da conversa eu sempre procuro entender, né, quem é a pessoa, de que estilo musical ela gosta, se ela já estudou, nunca estudou, etc. E aí, no meio da conversa, eu descubro que o aluno em potencial não tem piano. Não tem teclado, não tem instrumento. E me pergunta, né? Mas então a gente consegue começar sem ter o instrumento? Bom, gente, é difícil. Mas é um tipo de coisa comum, sabe? Isso acontece com alguma frequência. Por que é difícil? Veja bem, eu poderia levar um teclado que eu tenho até a casa do aluno, né? Para o momento da aula. Mas o desenvolvimento no instrumento, ele depende... É claro, o professor é sempre muito útil, mas quem realmente coloca a mão na massa e faz a coisa acontecer é você, aluno. É você que estuda, se possível, todos os dias um pouquinho, que sempre senta lá e vai consolidando aquilo que você aprendeu durante a aula, durante a videoaula, durante o momento que você tirou para aprender alguma coisa de alguém, mas o momento que você realmente aprende é quando você pratica. Isso depende inteiramente de você e depende de você ter um instrumento. Então, se você quer começar a aprender piano ou teclado, né, eu sugiro que você adquira um instrumento. Se você já tiver um, evidentemente essa parte não é necessária para você, mas preste atenção ainda, porque muita gente nesse processo de procurar um teclado não sabe muito bem por onde começar, né? Que teclado eu compro? Que teclado eu compro é uma pergunta muito comum, né? Especialmente, é claro, enfim, alguém que nunca procurou sobre isso, né? Então a pessoa vai ter várias dúvidas. E aqui eu queria apresentar 3 diretrizes, tá? Para você que estará aí em busca de adquirir um instrumento, mas não sabe por onde começar, não sabe, enfim, né, como escolher. Então aqui eu vou tentar ir numa ordem de preço. Afinal de contas, esse é o maior impeditivo no momento de adquirir um instrumento como o teclado. A primeira diretriz, né, o primeiro aspecto do instrumento que você pode procurar é se ele tem saída para pedal sustain. O pedal sustain, como você pode ver na sua tela, é realmente, literalmente um pedal, né, que você pluga na parte de trás do seu instrumento, do seu teclado, né? Evidentemente que se nós estamos falando aqui de um piano acústico, isso muito pouco te interessa, né? Mas tratando de um teclado, é muito interessante que ele tenha entrada para pedal sustain. O que o pedal sustain faz, né, afinal de contas? Por que ele é tão importante? Veja bem, o piano é um instrumento percussivo, é considerado um instrumento de percussão, para quem não sabe, o que pode soar um pouco estranho a princípio, mas é porque o piano acústico, né, o piano de verdade, ele tem pequenos martelinhos, né, que são acionados pelas teclas. Eu toco a tecla e o martelinho martela a corda, né, ou as cordas, e por isso ele é considerado um instrumento de percussão, é um som percursivo, é um som muito preciso. Junto disso, ele também é um instrumento
de muita ressonância, porque ele tem várias cordas. Então é muito comum que as composições elas brinquem com essa coisa da ressonância. E o que acontece? Quando eu toco uma tecla qualquer e tiro o dedo, o som simplesmente some, né? Agora veja o que acontece quando eu apertei o pedal e vou tocar de novo. O som se sustenta. No piano acústico, quando eu aperto o pedal, os abafadores que estavam próximos, né, abafando todas as cordas, eles se afastam das cordas, deixando que as cordas vibrem livremente. Isso é interessante porque várias músicas pedem isso, né, que você consiga tocar uma nota aqui no grave, por exemplo, ela continua segura, ali suando, enquanto você desenvolve outra coisa aqui em outro lugar do instrumento. Muitos alunos, quando começam a aprender teclado, ignoram o pedal, né? Das duas, uma. Ou o aluno absolutamente ignora a existência do pedal, não quer usar, não usa, enfim, finge que ele não existe. Ou o extremo oposto, né? O aluno gosta da sonoridade e ele simplesmente pisa no pedal e toca tudo que ele tiver para tocar na vida com o pedal sempre lá embaixo. Isso também não é bom, porque isso vai tender a embolar várias harmonias, né? O ideal é que desde o começo o aluno aprenda a tocar trocando o pedal, né? Que é para não embolar essas harmonias. Mas para isso é necessário que você tenha um pedal. Agora, o segundo aspecto, a segunda diretriz que eu aconselho para você que vai procurar comprar um instrumento, seja ele novo, seja de segunda mão, seja emprestado. Na verdade, é o aspecto que eu considero o mais importante, o mais indispensável e que, infelizmente, ele tende a encarecer o preço do instrumento. Veja bem, você tem vários teclados de entrada, né, como se chama, quer dizer, teclados pensados para iniciantes, para quem está começando a estudar agora e não quer investir um valor muito alto ainda, porque não tem certeza se vai vingar, se vai continuar, se vai gostar daquilo ou não, né? E normalmente esses instrumentos estão numa faixa assim bastante acessível, mas aí quando o instrumento tem essa coisa que eu vou dizer para vocês, ele tende a ficar um pouco mais caro. E isso é sensibilidade ou toque responsivo, né? Touch. Você vai achar isso por vários nomes, né? Mas a ideia é que quando você toca forte, o som sai com mais volume. E quando você toca fraco, o som sai com menos volume. Em teclados que não tem esse recurso, quando você toca, tudo sai com o mesmo volume, o que pode não parecer a princípio, mas logo que você começar a evoluir um pouco, é uma coisa que vai te incomodar bastante, eu imagino. Assim como o pedal sustém, o fato de você conseguir variar nas dinâmicas do instrumento, de fazer mais forte ou mais fraco, né? É uma coisa que está diretamente ligada à sua expressividade na música, né? É uma ferramenta básica de expressividade. É a dinâmica, né? Como se chama. Quer dizer, a sua capacidade de tocar mais fraco as coisas ou mais forte, né? Então é isso que a gente deseja quando procura um teclado com sensibilidade ao toque. E a terceira diretriz aqui que eu gostaria de aconselhar, e essa sim, essa vai fazer o preço disparar, é que seja um piano digital, né? Como esse que eu tenho aqui, vocês não vão conseguir ver ele inteiro, mas ele tem 88 teclas, né? Ele tem o tamanho, ele tem o número de teclas igual a de um piano acústico, certo? Ele tem peso de tecla, ou seja, as teclas elas tentam simular o peso que teria num piano acústico, porque no piano acústico, como eu já disse, quando você toca, o movimento de abaixar a tecla aciona o martelo, e isso tem um esforço para isso acontecer, né? O que é muito interessante, na verdade, quando você vai avançando no nível de dificuldade das peças, eu pelo menos sinto que esse peso é uma coisa que te ajuda a ter uma certa estabilidade. Que nem dirigir um carro mais pesado, sabe? Um carro que tem mais estabilidade, né? Enfim, você se sente mais seguro dirigindo, né? Ele é menos suscetível a curvas, enfim, descolar o pneu da pista. Mas isso também, claro, é mais para você que gostaria de aprender piano clássico. Seria muito interessante, né? Se você puder adquirir um piano digital. É claro que todas essas diretrizes eu estou dando para você que não tem interesse em comprar um piano acústico. Porque um piano acústico ele é realmente um grande investimento
que requer manutenção constante, requer um espaço na sua casa, tem o processo de transporte do instrumento, que são coisas que complicam muito o processo de adquirir um instrumento, né? Mas, se você tem interesse nisso, você tem todo o meu apoio, porque a sonoridade, a resposta que tem um piano acústico, por melhor que sejam os pianos digitais hoje em dia, é diferente. Realmente você ter as cordas vibrando na sua frente ali faz muita diferença. Em questão tímbrica, em questão do que você consegue fazer com o instrumento, né? E aí é um outro assunto, né? Enfim, piano acústico. Aí, como escolher um bom piano acústico? Bom, acho que praticamente qualquer piano acústico que esteja bem regulado, bem afinado, é melhor do que um piano digital nesses quesitos de qualidade sonora e de toque. Mas como eu já disse, é um grande investimento, certo? Costuma ser. Essas diretrizes vão no sentido de alguém que está buscando comprar um teclado, né? Para começar ou para manter os seus estudos. Eu tenho vários alunos que sempre estudaram com piano digital, né, ou teclado, e nem por isso tiveram problemas para aprender. Enfim, tocam super bem até hoje. E aqui eu gostaria de adicionar uma quarta diretriz, como eu estou chamando aqui de diretriz, que é o seguinte: se possível, e veja bem porque eu coloquei isso como uma diretriz extra, procure instrumentos de marcas consolidadas, marcas já reconhecidas no mercado, que eu posso falar aqui. Você tem Yamaha, Roland, Kurzweil, Casio, né, que costuma ser um pouco mais acessível até, costumam ser marcas mais caras, sim, mas o seu poder de revenda desse instrumento é bem maior. O que eu estou dizendo? Se você adquire um instrumento de marca já consolidada no mercado e por alguma razão depois você quer se desfazer desse instrumento, seja porque você desistiu de tocar, o que é muito triste, não faça isso, não desista de tocar, tá bom? Ou, na melhor das hipóteses, né, a hipótese que nós queremos, né, você gostou muito, você continua evoluindo e você agora, em determinado momento da sua vida, quer adquirir um novo instrumento. E aí o que você faz com aquele instrumento que você já tem? Você vende, né? E o poder de revenda desse instrumento, não sei se eu posso dizer isso, né? Poder de revenda. Tem o poder de revenda. Enfim, o poder de revenda desse instrumento ele é muito maior, né? Ele conserva bastante do valor original. Claro, você provavelmente não vai conseguir vendê-lo pelo mesmo preço que você comprou, mas também o preço não vai decair tanto, e mais importante, é bem mais provável que você consiga revendê-lo com mais rapidez, com mais velocidade. Eu já tive, infelizmente, histórias tristes de alunos que estavam procurando comprar um instrumento, inclusive compraram um piano digital, por exemplo. Teve um aluno que passou por uma situação assim, realmente optou por comprar um piano digital, mas achou um piano digital de uma marca genérica que eu nunca ouvi falar. Quando o piano chegou na casa dele, era realmente uma coisa lamentável. É isso. Se possível, procure as marcas que já são consolidadas no mercado. Isso vai te trazer várias vantagens, para além do poder de revenda, que eu já mencionei, mas também de qualidade sonora, garantia, né, de que o instrumento ele vai te atender no que você precisa. Beleza! E o segundo passo para você que quer começar a estudar piano, mas não sabe por onde começar, é escolha uma peça para começar. Escolhe uma peça. Eu não te aconselho, porque, enfim, né, vou começar a estudar o piano e aí talvez você queira procurar exercícios para fazer, né, escala, arpejos ou Czerny, né, ou Anon. Sabe o que é Anon? Anon enfim, começa assim, né? Você vai subindo e depois descendo. Esse tipo de exercício, ele existe, né, para quem é iniciante. Como eu costumo dizer, é muito bom, é técnica, né, são exercícios de técnica. Veja bem, não é uma música bonitinha, é técnica, é para você aprender realmente a consolidar um determinado movimento das mãos. Eu até acho legal, sempre que possível, eu tento introduzir técnica no repertório que o aluno está fazendo. Por quê? Porque você aprender uma música é bem mais divertido, bem mais interessante do que você aprender um exercício técnico, que você fica lá repetindo, mas não tem expressividade, não tem beleza, sabe? Você não se emociona, você não curte.
De repente você acha quem... Mas é realmente difícil. E veja bem, quando você começa estudando, tocando uma música, logo no início do seu aprendizado, você já começa tocando uma música, o que é muito legal. Esse é o objetivo. Um dos maiores obstáculos no estudo de piano, especialmente dos iniciantes, é o ânimo. É você se manter motivado, encorajado a continuar tocando, a continuar estudando, a continuar praticando. E quando você tem desde o começo uma música para realizar, isso costuma ser bem mais estimulante, porque a música ela te dá um retorno emocional, um retorno expressivo. Você consegue gostar daquilo que você está fazendo. E cá entre nós, se alguém decidiu estudar piano, aprender a tocar, é porque a pessoa quer gostar daquilo que ela está fazendo. Assim, mesmo considerando alguém que queira ter um futuro profissional com a música, né, queira se tornar um músico profissional, se o seu objetivo for ter uma profissão para ganhar dinheiro, você tem várias outras opções no mercado, né? Porque para que você vai escolher música especificamente? Então, normalmente, quem escolhe música, seja como profissão, seja como hobby, seja como motivo de vida, é porque curte aquilo, é porque curte música, que gosta de ouvir, gosta da ideia de poder tocar. É interessante que você faça isso, que você gosta, desde o início, para que isso te motive. E aí vem a pergunta, tá, mas como é que eu faço isso, né? Como é que eu vou começar a aprender uma música? Eu que nunca toquei nada, nunca estudei piano, nunca soube de nada. Então, uma ideia é que você procure no YouTube, você pense numa música que você quer aprender, você faz uma busca lá no YouTube, numa gravação que, se possível, tenha alguém tocando a música e você consiga ver essa pessoa tocando as teclas. Ultimamente tem várias animações, né, que você encontra, que as teclas são abaixadas e vem vindo as notas, né? Eu sempre esqueço o nome disso. E aí você vê as notas colorindo, né, conforme elas são tocadas, você tem tal. E aí é interessante que se você for procurar uma música nesse sentido, primeiro você tente buscar uma versão facilitada, né? Ou tal música no piano fácil. Busque músicas, né, peças ou versões das peças que você quer tocar, em que a mão esquerda ela é bem simples. Essas músicas que eu estou te aconselhando a procurar no YouTube para aprender a tocar, aconselho que você realmente tente aprender por pura imitação, que é uma ferramenta de aprendizado muito importante, né? É claro que é importante também que você entenda o que você está tocando, que você entenda o que você está fazendo. Mas num primeiro momento, a imitação é uma ferramenta poderosa de aprendizado, porque aprender a tocar piano é uma coisa muscular em vários sentidos, né? Ela é mecânica, tem uma mecânica muscular envolvida. Então você aprender um movimento por meio da imitação é muito interessante. E depois você pode agregar teoria a esse aprendizado que você teve. Depois você pode tentar entender que notas que você está tocando. Mas no primeiro momento, a imitação já vai ser suficiente para você começar. Apesar disso, eu queria dar uma curta introdução só para você não ficar totalmente perdido, caso você se depare com algum vídeo desses. O teclado ou piano, ele tem esse conjunto de teclas pretas, para você que nunca tocou teclado, né? Nunca teve nenhuma experiência com isso. Que sempre se alterna em grupos de 3 teclas, 2. 3 pretas, 2 pretas, 3 pretas, 2 pretas, 3 pretas, e assim ele segue, né? Dependendo do tamanho do seu instrumento, certo? Sempre que você encontra um grupo de 2 teclas pretas, essa tecla aqui, logo à esquerda, juntinho, tá vendo? Da primeira tecla preta do grupo de 2, confuso, né? É o Dó. Se você lembra da ordem das notas, já cantou alguma musiquinha ou aprendeu na escola quando você era novo? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Viu? Seguindo pelas notas brancas, da esquerda para a direita. Dó é essa aqui, 2 teclas pretas, Dó. Ré, Mi, sempre para lá, né? Para direita. Fá, Sol, Lá, Si. E aqui, ó, vem o Dó de novo, viu? 2 teclas pretas, logo antes aqui, Dó de novo. E aí segue Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, 2 teclas pretas, e aqui tem o Dó. E aí você vai ter as teclas pretas, né? As teclas pretas, elas podem ter basicamente 2 nomes. Isso eu tô falando só com uma pincelada muito básica, caso você não queira aprender só por imitação, caso você queira, desde o começo, aprender o nome das notas que você está tocando, o que é super legal também. Essa primeira tecla preta
do grupo de duas, certo? Essa aqui você pode chamar de Dó sustenido. Dó sustenido. Essa aqui é Ré sustenido. Veja bem, ela sempre pega o nome da nota que está à esquerda dela aqui e você acrescenta sustenido, né? Então aqui, ó, Dó sustenido, tá? Porque o Dó tá aqui, Dó sustenido. Ré sustenido. Aí aqui vem o Mi, Dó, Ré, Mi. Não tem uma tecla preta que leve o nome de Mi sustenido. Aqui é o Fá, né? Dó, Ré, Mi, Fá. Então aqui é o Fá sustenido, que é o Sol. Então aqui é o Sol sustenido. Aqui é o Lá, então aqui é o Lá sustenido. Isso é só para você ter uma noção do nome das notas antes de começar a aprender alguma música, se você quiser. Mas vai por mim. Tentar imitar, reproduzir os movimentos que o pianista estiver fazendo ou as teclas que estiverem sendo acionadas, né? Prestando atenção na sua memória visual do instrumento, do teclado, já é muito útil, já é muito interessante para você que está começando. Então, por exemplo, vamos supor que você vai procurar Asa Branca, você quer tocar Asa Branca, né? Que é uma música interessante para quem está iniciando. E aí você se depara com algumas versões. Uma delas pode ser assim. Não sei se para você isso parece simples ou complicado, mas para alguém que está começando, isso é definitivamente complicado, né? Apesar de, enfim, da mão esquerda fazer uma nota de cada vez, ela está fazendo um desenho rítmico, que aliás é até um pouco complexo relativamente, né? Esse ritmo de baião, assim, para quem está começando. Você tem que coordenar isso com a mão direita fazendo outra coisa. Então, prefira uma versão que seja mais parecida com isso. Viu? A mão esquerda é mais quadrada. Certo? E aí, duas coisas importantes nesse sentido de você que está começando a tocar sozinho né, vai aprender uma música a partir de um vídeo do YouTube. A primeira é, vá construindo a música de pouquinho em pouquinho. Eu vou aqui simular como se esse fosse um vídeo do YouTube, que aparece alguém tocando, né? Então tá aqui, ó, Asa Branca. Como é que você vai aprender essa música a partir de um vídeo? Primeiro você tenta aprender só o comecinho, só as primeiras notas com a mão direita ou com a mão esquerda. E quando eu digo as primeiras notas, tente aprender as primeiras notas que façam sentido como uma unidade, como uma espécie de frase musical. Veja bem, por exemplo. Isso já é uma frase musical que faz uma espécie de sentido. Por exemplo, se você fizesse isso na música, talvez não faça muito sentido. Parece que está faltando alguma coisa. Mas se você faz, aí a coisa já ganha um sentido. Tente de forma intuitiva buscar esses trechos que, separados do resto da música, eles fazem algum sentido sozinho. Mas tudo bem também se você não conseguir. O importante é que você foque em trechos pequenos. Trechos pequenos. Vai aprendendo trechos pequenos. Então você conseguiu, assistindo o vídeo, identificar que o pianista ele começa tocando esse trecho com a mão esquerda. Dó, Ré, Mi, Sol, Sol, Mi, Fá. Ok, então você vai pausar o vídeo aí. Você vai olhar para o seu piano, você vai tentar imitar esse vídeo e tocar até esse ponto. Toque várias vezes só esse início, até você ter segurança de tocar essa sequência de notas, certo? Não passe para aprender outras partes da música se você ainda não aprendeu essa parte. Seja paciente, segura a sua ansiedade, segura essa ansiedade, ok? Então depois de ter estudado bastante, uma mão, um trechinho do começo, você vai voltar lá no vídeo e você vai perceber o que o pianista do vídeo está fazendo com a outra mão. Por exemplo. Então, eu fiz duas coisas. Eu fiz esse grupo de notas, que é um acorde, né? Depois eu fiz esse outro grupo. Primeiro eu toquei Dó, Mi, Sol. Depois eu toquei Dó, Fá, Lá. Ao mesmo tempo, certo? Então, primeiro você pratica só isso junto com a mão esquerda, ok? Que já requer um certo nível de coordenação.
Eu tô dando isso tudo aqui como exemplo de uma música qualquer, porque eu não sei se você quer aprender asa branca, se é do seu interesse, certo? E aí depois que você estudou a mão direita, desse trechinho do começo, estudou a mão esquerda, você vai assistir o vídeo novamente e vai perceber como as duas mãos se juntam. Percebeu? Aqui eu toco Dó, Ré e junto com o Mi eu toco o primeiro grupo de notas aqui da esquerda, Dó, Mi, Sol. E a música continua. E aqui, viu, junto com esse Fá, eu toco esse segundo grupo de notas, que é Dó, Fá, Lá. E aí você vai praticar isso, tocando devagar. Tenta tocar sem preocupação com o ritmo e sempre tocando muito, muito devagar, porque esse primeiro momento é para você juntar as mãos, que é uma coisa extremamente complexa para quem está começando, ok? Então, vai com calma. Dó, Ré, Mi, Sol, Sol, Mi, Fá. E a segunda coisa, no sentido de você aprender uma música por meio de um vídeo do YouTube, é tente prestar atenção nos dedos que o pianista do vídeo está usando, supondo que exista um pianista no vídeo. Se você se deparar, se você tiver encontrado um vídeo que só tem o teclado tocando e né, as notinhas aparecendo, talvez seja um pouco mais complicado. Aí realmente você não vai ter o que imitar. Mas use o bom senso no sentido de escolher dedos para tocar as notas. Você não vai tocar, né, só com um dedo, né? Ou só com os dedos fortes que você tem, né? Primeiro porque coisa feia, né? A pessoa tocando assim. E segundo, tem uma razão muito legal para você escolher dedos para tocar as notas. É que a memorização da música, ela vai depender muito disso. Quando você só fica usando, né, catando milho, né, é o dinossauro, o Tiranossauro Rex tocando, né? Quando você só fica tocando assim com os dedinhos, normalmente o indicador e o médio aqui vão ter essa função de tocar, né? Você não consegue estabelecer uma relação de movimento suficiente para o seu cérebro ele decorar essa sequência muscular. Porque quando você toca com o indicador e com o médio, você fica sempre pulando de uma nota para outra. Aí você tem muito uma memória visual. Você depende de ver a nota para ir para tal nota, para ir para essa, para ir para aquela. E isso é uma memória, na minha experiência de ensino, esse é um tipo de aprendizado que ele é frágil, ele cria uma memória frágil da música. Então, por exemplo, estamos aqui, né, novamente. Pense assim, de modo geral, tá? Você tá aqui. Você vai ter que fazer essas notas aqui. O Dó, o Ré, Mi, Sol, Sol, Mi, Fá. Essa música, Asa Branca, ela é bem interessante para início de conversa, porque você consegue, com exceção do finalzinho, né? Enfim, que você não precisa necessariamente fazer, mas você consegue tocá-la praticamente toda com a mão posicionada aqui, os dedos posicionados dessa forma. O polegar no Dó, indicador no Ré, médio no Mi, anelar no Fá e mínimo no Sol. 5 dedos, 5 notas, certo? Veja bem, uma coisa muito importante eu tento não ficar repetindo dedos na hora que eu vou tocar a nota. Se eu vou tocar uma outra nota, eu toco com um dedo diferente. Não vou fazer isso aqui. Por exemplo, repetindo o polegar ou ficar alternando sempre entre um determinado conjunto de dedos. Se eu tenho notas que seguem numa determinada direção para tocar, eu uso os dedos que estão disponíveis nessa direção, ok? Então, adote isso como uma espécie de regra. E, é claro, eu vou pensar também em como eu disponho a minha mão no começo da música. Já que eu sei que essa música ela começa aqui no Dó e vai até o Sol, eu não vou começar com o mínimo aqui, com o mindinho. Certo? Porque senão eu vou ter que fazer uma coisa assim. Opa, tá. O que já é um pouco confuso, certo? Eu começo com o polegar, porque eu só vou precisar tocar notas para lá, a princípio. Então, tente usar alguma dose aí de bom senso nesse começo. Futuramente a gente vai ter aulas aqui falando sobre dedilhado. Dedilhado é
Um assunto super importante para a gente tratar, porque como eu já disse, ele vai ser muito importante no seu processo de memorização das peças. Muito, muito importante mesmo. Não só de memorização, mas também de habilidade de tocar cada vez melhor, né? Você exercitar, procurar usar todos os dedos é muito importante. Já te adianto que esses 2 dedos aqui são o cão, a imagem do cão. São esses 2 dedos aqui, tá? Mas não se desencoraje por conta disso. Justamente porque eles são fracos e que você tem que insistir neles, ok? Por favor, não deixe eles descansando enquanto você abusa desses dedos. E eu estou me dando o trabalho de te dar uma certa orientação de como você consegue, você sozinho da sua casa, aprender uma música a partir de um vídeo do YouTube. Por que eu estou tendo esse trabalho todo? Porque eu acho importante que você aprenda uma música que você quer tocar. Aprender uma música que você não gosta tanto ou não está tanto assim a fim de tocar também é meio mortificante. Claro que se você tem muita vontade de aprender um instrumento, de realmente aquela sede de tocar e tocar músicas cada vez mais difíceis, mais interessantes, normalmente esse tipo de pessoa, ela não tem problemas em tocar músicas que não são tão interessantes assim, porque ela tem em mente que aquela fase, né, aquele momento, aquelas músicas que ela está tocando, vai levá-la às músicas que ela quer tocar, né? Mas nem todo mundo tem essa visão de futuro, né? E eu super entendo também, né? Então por isso eu tô me dando esse trabalho de tentar te orientar, você que vai se sentir animado tocando uma melodia que você gosta, que você tem familiaridade, que você tem algum apego. Agora, futuramente aqui no canal, a gente vai ter vídeos te ensinando a tocar músicas simples, assim, onde eu vou te ensinar com detalhes, com riqueza de detalhes, te ensinar os dedos que você vai usar, te ensinar técnicas de estudo, como você estuda e se organiza para chegar em determinado nível de velocidade com uma música que eu estiver ensinando. Vou te dar várias dicas e realmente ensinar de uma maneira detalhada para você chegar lá tocando bem. Se quiser também acompanhar os vídeos aqui do canal, vai ser muito legal. E por fim aqui chegamos ao terceiro passo para você que quer começar a estudar piano e não sabe por onde começar. Lute com unhas e dentes pelo tempo do seu estudo, por tempo para tocar. E aí, olha só, tem gente que tem muita facilidade com essa coisa de horário. O ideal, o mundo ideal, é que você defina dia, horário e lugar para estudar durante a semana. Você marca na sua agenda. Segunda-feira, de 3 às 4, no meu quarto, ou onde o seu instrumento estiver montado. E aí, quando chegar toda segunda-feira, de 3 às 4, você estará lá tocando religiosamente. Nossa, isso seria ótimo se você conseguisse, ou de 3 às 4 é 1 hora, que é super legal, mas se você conseguir reservar 15 minutos e lutar por esses 15 minutos, anotar na sua agenda realmente ter tempo, horário e lugar para estudar durante a semana. Se não for possível todos os dias, tudo bem, pode ser segunda, quarta e sexta. Algum dia do fim de semana também é interessante, mas se você conseguir fazer dessa forma, vai ser ótimo. Nem todo mundo tem essa habilidade incrível de organização, especialmente em se tratando de uma coisa que você vai fazer como hobby, porque aí isso vai ter que competir com o seu trabalho, com os afazeres da casa, vai ter que competir com os seus estudos, vai ter que competir com coisas muito mais urgentes, com atenção à família, né? Enfim, amigos, coisas que requerem muito mais da gente. E o hobby a gente sempre pensa, a gente se engana, a gente diz, não, eu posso fazer depois. Mas a verdade é que você vai acabar não fazendo. Se você não for dessas pessoas que consegue definir na agenda um dia, horário, lugar para estudar e lutar por aquilo, defina um dia, horário e lugar aproximado. Segunda de manhã, terça tarde, quarta eu sei que eu consigo de noite. E você tenha em mente esse horário aproximado. E aí, quarta-feira, eu tive que fazer tal coisa, tive que resolver isso, tive que comprar pão porque não tinha em casa. Mas aí, quarta-feira de noite, consegui fazer tudo isso. Tá, então eu vou sentar 10 minutinhos para tocar. Um horário aproximado, mais ou menos. Claro que isso também não é fácil. E a tendência é que você, ao definir um horário aproximado, nunca estude de verdade, nunca sente para tocar, porque como é aproximado, você sempre pode deixar um pouquinho para depois, deixa para depois, e aí já não deu para fazer. Mas é isso. Lute com unhas e dentes por esse momento de
tocar. Eu, por muito tempo, fui pianista de um coral, onde o regente dizia uma coisa que eu guardei para minha vida. Eu gosto muito dessa frase que ele dizia. Ele fala: as pessoas marcam dia e hora para muita coisa que elas não estão muito afim de fazer. Mas dificilmente uma pessoa marca dia e hora para ser feliz. E ele dizia isso sobre pessoas que até queriam fazer parte do coral, mas não conseguiam se organizar para isso. Existiam coisas muito mais importantes na vida, e realmente existem coisas mais urgentes. Mas às vezes, se a gente não marca dia e hora para fazer uma coisa que a gente gosta de fazer, a gente nunca vai fazer uma coisa que a gente gosta de fazer. E aí o que acaba acontecendo quando você não separa dia e hora para fazer uma coisa que você gosta de fazer, é que as coisas que você tem que fazer vão consumindo o seu tempo e vão te deixando cansado. E aí o que te acolhe no fim das contas é sentar, deitar para assistir aquela série que você gosta, ou abrir o Instagram e ficar girando a tela ali indefinidamente. Nada contra essas coisas, mas essas coisas não constroem algo em você. Olha só, música, praticar um esporte, leitura, são hobbies que te levam a algum lugar, que te mudam, que te fazem aprender, que te levam a descobrir mais sobre você, mais sobre o outro, mais sobre o mundo e que te relaxam de um jeito construtivo. Mas nada é fácil nessa vida, são coisas que requerem a sua atenção, que requerem um certo esforço. É claro, vem fácil, vai fácil, né? Você não tem que se esforçar para assistir a série que você gosta ou futucar o Instagram, né? E por isso são ações que não te trazem muito retorno, mas você precisa realmente de algum esforço para alimentar um hobby que seja construtivo. Então separa dia e horário para ser feliz. Separa dia e horário para fazer uma coisa que você gosta. Pode parecer bobo, pode parecer inútil, pode parecer leviano, pode parecer que você tem um monte de coisa mais importante para fazer da sua vida. Mas poxa, a sua vida vai passar e você não teve tempo para fazer aquilo que você gosta? Que triste, né? Separa esse momento. E nesse sentido vai uma dica geral que é: se no seu caso você tem um teclado, deixe o seu teclado montado. Deixa ele montado. Não desmonta e monta toda vez que você for tocar. Porque senão já é o tempo de montar e desmontar quando você for tocar. Aí já te desanimou. Aí já não vai acontecer. Já bate aquela preguiça, né? Vou ter que montar ainda, depois vou ter que desmontar. Acho que eu não vou tocar, não. E eu sei que às vezes a gente não tem tanto espaço assim na casa para deixar um instrumento montado. Às vezes o seu parceiro, sua parceira vai reclamar, não vai curtir daquele instrumento ali. Mas justifique, sabe? Argumente. É importante que ele esteja ali montado, que é para ser fácil. É para você só chegar lá, apertar um botão, ligar. Se possível, deixa ele ligado na energia. Logo, deixa num filtro de linha, assim, para proteger, né, em todo caso. Mas deixa ele ligado, que é para você só chegar e apertar um botão. E o negócio liga, deixa uma cadeira já. Você senta e toca. Quanto mais fácil, quanto mais prático, quanto mais no seu caminho. Também não adianta deixar ele montado num lugar que você não acessa, no porão, no sótão, no cantinho da casa que você nunca passa, né? Ou que você tem que estar montado, mas aí você tem que puxar para usar. Tenta deixar num lugar que seja acessível. Deixa na sala, deixa no quarto, deixa num lugar que você passa normalmente, que aí você, inclusive até às vezes você tá passando pela casa, andando pela casa, não sei como é que é a sua vida, a sua rotina, mas às vezes você tá de bobeira assim, tá passando e aí, opa, olha o teclado aqui, aí você senta e toca um pouquinho. Olha que maravilha, né? Tenha dia e horário marcado na medida do possível, bem específico ou aproximado, assim, segunda de noite e tal, não precisa ser segunda às 7 horas, tem esses momentos marcados. Mas se você tá passando pelo instrumento e aí te deu vontade de tocar uma coisa, por que não? Senta e toca. Então essas foram as 3 dicas, os 3 passos que eu tinha para passar para você que quer começar a estudar teclado, a estudar piano. São dicas muito valiosas, pode acreditar, vai por mim. Eu sei que começar a fazer uma tarefa, como eu já disse, pode parecer uma coisa muito difícil, mas então fragmenta esse começo em partes fáceis, partes que sejam simples de resolver, né? Primeiro, tenta arranjar um instrumento, se você não tiver. Inclusive, você não precisa nem comprar um novo, talvez. Às vezes tem alguém da sua família que tem um teclado e não usa. Às vezes você tem um amigo que tem um teclado e não usa, você pode pedir emprestado. Depois você compra, se você não puder comprar agora, né? Você pode pegar um de segunda mão, que às vezes está super mais barato, você consegue pegar lá por um preço bacana. Não necessariamente você vai ter que investir uma grana para comprar. E aí depois você define a primeira peça que você quer tocar. Procura lá um vídeo, procura um vídeo aqui do canal onde eu te explico direitinho também. Já começa o seu estudo tocando uma peça. E aí depois você define, na medida do possível,
do que for possível para você e para sua rotina. Defina dia e horário para fazer o que você gosta, tá bom? Para fazer o que te faz feliz. E aí fica uma quarta dica extra, hein? Acompanha aqui o canal, caminha aqui comigo que eu vou te ensinar várias coisas legais para você que está começando, várias dicas importantes que você não vai encontrar explicadas dessa maneira em outros lugares. A gente tem aqui a série de lives sobre leitura de partitura, coisa muito importante para você que quer fazer piano clássico, que tem interesse por essa área, ou até para você que faz piano popular, mas quer aprender a ler partitura, quer aprender aí a se introduzir nesse mundo, né? E de resto é isso. Nesse final de vídeo eu queria te pedir um favor, que é curte, comenta, compartilha, se inscreve, porque fazendo isso, esse conteúdo chega em mais pessoas que estão nessa mesma caminhada que você, de tocar piano, de aprender a tocar, de se desenvolver no instrumento. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!